porque até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou, e se nós estamos aqui é porque Ele permitiu que estivéssemos aqui. Sem muita demora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 127. Eu quero estar lendo com a igreja a partir do versículo 3. Salmo 127, agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade. Agradeço a Deus a liderança dos jovens, da irmã Neuza, que me concedeu, a liderança da igreja, o pastor Geraldo, o presbítero Geraldo, que Deus abençoe você e sua família. Agradeço a Deus pelos jovens, por toda a igreja que está aqui presente nos visitando, né? Muito feliz com a presença de vocês, meu tio Ângelo, o Carlos ali, o Jamil, são muitas pessoas que vieram nos presentear com a sua presença. Que Deus abençoe a Joelma, a professora, o irmão Lincoln e a irmã Andréia. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que senão a gente vai estender muito, mas muito feliz com a presença de cada um e que Deus vos abençoe. Salmos capítulo 127, versículo 3, quem achou diz amém? Amém. Aleluia. Alguém ainda não achou? Nós esperamos. Salmo 127, versículo 3, vamos lá. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Versículo 4, eu gostaria que toda a igreja lesse juntamente comigo. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Para a gente gravar a benção mais uma vez. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Desocupa suas mãos, vamos orar nesta noite e pedir que mais uma vez o Senhor fale conosco. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, na posição de servos e o que nós queremos é ouvir a Tua voz. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fala nesta noite e não te cales, meu Pai. Que a Tua palavra venha ser como semente o nosso coração, como terra fértil nesta noite. Que a Tua palavra venha frutificar, venha germinar e venha dar frutos, Pai. Nós te pedimos desde já que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, tira toda a posição à Tua palavra, todo o mau pensamento, tudo aquilo que quer nos impedir de fluir no Senhor e receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós te pedimos que o Senhor fala, Pai, fala comigo, fala com a Tua igreja nesta noite e que o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, Deus, eu sou como uma flecha nas Tuas mãos. Saca-me, meu Deus, da Tua aljava e acerta o alvo nesta noite e que o Teu nome seja glorificado. E você que pode louvar o Senhor com as suas palmas. Igreja, o capítulo que nós lemos, o capítulo 127 dos Salmos, ele é um capítulo que ele vai nos começar falando sobre a proteção do Senhor. Nós não lemos, mas ele vai falar sobre a proteção do Senhor e como é inútil nós confiarmos em nós se nós não tivermos a proteção do Senhor. Depois no versículo 3 ao 5, o salmista Salomão ele vai escrever um recado para a família. Ele vai escrever uma mensagem direcionada aos pais e aos filhos. E então nós vamos chegar no versículo que nós lemos, que é o versículo 4, que vai dizer que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Hoje eu não quero tratar com a igreja sobre família ou sobre algo, mas eu quero tratar sobre como nós, como flechas na mão do nosso Pai Celestial. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que está escrito, nós somos flechas na mão do valente. E eu fui procurar em outras versões e eu achei versões que diziam que nós somos como flechas na mão do guerreiro. E eu resolvi ir mais a fundo, pesquisei umas versões mais antigas e dizia que como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Mas para nós entendermos que nós somos flechas, nós precisamos entender o que é uma flecha. Uma flecha é um instrumento usado juntamente com o arco e juntamente com a bolsa chamada aljava. A aljava ela fica geralmente nas costas do arqueiro e ele carrega a flecha e o alvo, a flecha, o arco e a aljava. E nós temos que entender que uma flecha, seja no ambiente de caça, seja no ambiente de batalha, uma flecha ela é uma arma. Então o que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, ele está dizendo que nós somos como armas na mão do valente. A palavra do Senhor nos diz em Efésios que Satanás, o inferno, o maligno, ele também tem as suas armas.
Paulo vai dizer para nós tomarmos o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O que são dardos? São flechas inflamáveis, flecha que Satanás, que o inferno, que o maligno lança para atingir os servos do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele vai levantar flechas para apagar os dardos de Satanás. Nós somos como flechas na mão do Senhor. Nós somos como flechas que Deus quer usar para destruir os planos de Satanás. Eu não sei se você já ouviu que Deus tem um plano para a sua vida, mas Satanás, ele também tem um plano para a sua vida. Se você não estiver na presença do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, Satanás tem um plano para a sua vida. Mas Deus, ele tem um propósito maior para a sua vida. Você não vai ser flecha do maligno, você vai ser flecha do Senhor. E você vai ser usado por Deus para destruir os planos de Satanás na vida de outras pessoas. O Senhor, ele quer te usar como flecha na sua escola. O Senhor quer te usar como flecha no seu emprego, na sua comunidade. Aonde o Senhor for, Ele te chama para destruir os planos de Satanás. Mas para sermos como flecha, nós, jovens, nós precisamos atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele ouve uma voz que dizia: quem enviarei? E quem irá por nós? E Isaías rapidamente ele atende ao chamado do Senhor e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Naquele momento Isaías, ele ouve a voz, ele atende e começa o ministério, começa a obra de Deus sobre a vida de Isaías. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor, porque o Senhor nos chama. O ministério profético de Samuel, ele vai começar quando o Senhor nos chama no seu quarto e ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque o problema de muitas pessoas que não estão na posição de flechas é que elas ouvem a voz do Senhor, mas elas não querem atender ao chamado de Deus para a sua vida. O Senhor fala, o Senhor chama, o Senhor diz, mas elas não querem atender o chamado. Deus quer levantar jovens que, assim como Samuel, assim como Isaías dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez você está pensando: tá, tem gente que ouve a voz e não atende ao chamado, mas e eu? Eu não ouço a voz. Como eu faço para ouvir a voz de Deus e atender ao chamado? A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é aquilo que nós nos alimentamos e é o meio por qual Deus fala conosco. Deus, ele fala conosco através da tua palavra, e nós temos o autor Espírito Santo que está sempre ao nosso lado. Muitas das vezes nós não lemos a palavra porque nós já nos alimentamos de outras coisas. Eu vou te dar um exemplo. Lá em casa, minha mãe está aqui que minha mãe. Lá em casa, se acordar tarde, não pode tomar café. Eu acho isso um absurdo. Eu tenho que acordar e tomar café. Se está na hora da janta, eu não posso tomar café. Por quê? Porque eu tenho que almoçar. A comida, o almoço que nós nos alimentamos é aquilo que nos sustenta. É aquilo que tem os nutrientes, as proteínas, as vitaminas que nós precisamos para nos manter firmes de pé. Quando nós nos alimentamos de outra coisa e não nos alimentamos daquilo que o nosso corpo precisa, o nosso corpo ele enfraquece. Quando nós nos alimentamos de outra coisa e não nos alimentamos da palavra do Senhor, o nosso espírito enfraquece. E a Bíblia vai nos dizer que existe uma luta constante entre carne e espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós vamos sempre perder a batalha. Mas o Senhor, ele nos deixou para nós a palavra que nos renova, a palavra que fala conosco e que alimenta o nosso espírito. Então nesta noite, se ouve a voz do Senhor, atenda ao chamado. Se não ouça, busque ouvir a voz do Senhor e atender ao chamado de Deus para a sua vida. Talvez você se sinta incapaz de atender o chamado do Senhor. Talvez você olhe e você pense: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém. Mas eu quero te dizer que você é uma flecha comum. O segredo não são as flechas. O segredo é o valente. O segredo é o homem poderoso, o guerreiro que está conosco. Você de você mesmo, você não pode, você não vai conseguir. Você vai ficar prostrado e não vai se conseguir levantar, porque você é uma flecha comum. Você não é diferente de ninguém, você é comum, mas você tem um valente que pode te ajudar. Você tem um valente que quer te levantar. Você tem um valente que está dizendo para você:
Seja forte e corajoso, eu sou contigo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você é flecha comum, mas o Senhor ele te capacita, e o Senhor ele te lança para viver o propósito dele para a sua vida. Então busque ao Senhor, busque a ajuda do Senhor, porque você como flecha comum, você não vai conseguir se levantar, você como flecha comum, você não vai conseguir fazer nada, mas se você buscar a ajuda do valente Jesus, Ele está pronto para te ajudar. E nós entendemos o que é a flecha, o que é o chamado da flecha. Tá, eu sou uma flecha, e agora? Uma flecha, quando alguém pega uma flecha, quando alguém vai moldar uma flecha, ele não pode lançá-la de qualquer maneira. Então a flecha ela passa por um processo. A flecha ela precisa ser reta. A flecha muitas das vezes ela precisa ser lixada. A flecha muitas das vezes ela precisa ser moldada antes dela estar pronta para atingir o alvo do Senhor. E muitas das vezes, sim, o homem mais sábio que já existe na terra, Salomão, ele não está falando que nós somos como flechas à toa. Nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos passar por um moldar, por um trabalhar de Deus. O livro de Isaías ele vai escrever assim: Ele me guardou como uma flecha limpa na sua aljava. Uma flecha limpa. Uma flecha ela precisa ser lixada, ela precisa ser moldada, ela precisa ser trabalhada. É o processo de Deus para nós. As lutas que você enfrenta, as provações que você passa, aquilo que você tem que renunciar, seja na sua casa, seja no seu emprego, na sua vida com Deus. Deus está te moldando para te lançar no propósito dele para a sua vida. O Senhor ele nos molda. E muitas das vezes é dolorido, é difícil. É difícil você se manter fiel. Eu falo porque eu sei, é difícil você se manter fiel a Deus numa escola. É difícil você se manter fiel a Deus em um emprego, num lugar cercado de pessoas que não temem a Deus. Muitas das vezes o Senhor vai nos pedir renúncia. Renúncia de amizades, renúncia de caminho. Muitas das vezes o Senhor ele vai nos corrigir, mas é Ele nos moldando. É Ele nos trabalhando. É Ele muitas vezes nos colocando no lugar como flecha. Porque Ele não erra o alvo, mas Ele precisa de flechas que estejam preparadas. E muitas das vezes é dolorido, mas quanto maior for o propósito, maior é o processo. Quanto maior o Senhor tiver que te usar, tiver que te enviar, mais Ele vai trabalhar em você. E depois que a flecha é moldada, trabalhada, ela vai passar por outro processo. Que complicado, né? Ela vai passar agora pelo processo da espera. Depois de pronto, o arqueiro pega a flecha e guarda na aljava. Ela está pronta, mas ela está guardada na aljava. Talvez ela está pensando: eu estou pronta, mas eu estou guardado. Eu tenho palavra, mas eu não prego. Eu faço tanta coisa, mas eu não tenho oportunidade. Você está guardado para o Senhor te lançar no tempo certo dentro da sua vida. Ele tem um tempo, sabe por quê? Muitas das vezes nós não queremos respeitar o tempo do Senhor, mas o Senhor não nos lança ao acaso. O Senhor ele não vai nos lançar para um lado, para o outro no acaso. Ele sabe o alvo que nós precisamos atingir. Por isso é necessário a espera. Por isso é necessário que o Senhor espere para nos lançar, que o Senhor nos molde, que o Senhor trabalhe, que Ele nos coloque na aljava, porque no tempo certo Ele vai nos lançar. E quando Ele nos lançar, só Ele sabe a distância que iremos atingir. Eu fui pesquisar em uma flecha, igreja do Senhor. Uma flecha comum, ela pode atingir até 400 metros de distância. Mas uma flecha, o arqueiro pode mirar ela para mais perto. O arqueiro pode mirar ela para mais longe. Mas é ele quem decide aonde ele vai lançar a flecha. Eu estou falando de metros que o arqueiro da terra ele consegue lançar. O nosso valente Jesus ele pode nos lançar a distâncias maiores, mas é necessário nós entendermos a espera do Senhor para as nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos ir, nós queremos fazer, mas o Senhor ele sabe o tempo certo de nos lançar. Tem jovens que o Senhor vai lançar para mais perto, vai pregar na escola, vai visitar lares, mas tem jovens que Deus quer levar além.
Tem jovens que Deus quer trabalhar mais, moldar mais, fazer mais, porque Ele sabe que Ele vai levar além. Tem jovens que Deus vai deixar mais quietinho. Tem jovem que Deus vai colocar nos púlpitos. Tem jovem que Deus vai levar para os palcos, para as rádios, para as nações. Mas é necessário nós entendermos a espera e o processo. Porque Deus Ele nos quer lançar em um alvo. O Senhor Ele quer nos lançar em um propósito. Porque nós temos um propósito. Eu quero dizer para você que você não veio a este mundo à toa. Eu não sei o que te falaram, eu não sei quem foram os seus pais, eu não sei o que eles fizeram, se disseram para você que você vai ser igual a eles, mas você tem um propósito. O Senhor te chamou com um propósito específico e Ele te chama nesta noite para você viver este propósito. Você não nasceu à toa, você não veio a este mundo à toa. Quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te consagrei por profeta. Quando Jeremias ele estava no ventre da sua mãe, o Senhor já estava olhando e dizendo: eu tenho um propósito. Davi ele escreveu, ele te disse: os teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas. Eu não sei se você foi fruto de uma relação proibida, eu não sei o que aconteceu, mas você é propósito de Deus nessa terra. Você não está aqui à toa, você não está aqui somente para existir. O Senhor te chama para viver uma vida abundante nele. Ele quer te alegrar, Ele quer te sarar, Ele quer te curar, mas Ele precisa que você se entregue, Ele precisa que você saiba que você tem um propósito e atenda ao chamado dEle. E eu olho para a Bíblia, eu vejo dois jovens, eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que foram como flechas na mão do valente, mas eu quero falar sobre dois jovens que foram lançados pelo Senhor e cumpriram o seu propósito: José e Daniel. A história de José e a história de Daniel, elas se passam aproximadamente com 800 anos de diferença. Aproximadamente para mais, para menos, mas 800 anos de diferença. E José e Daniel, eles foram jovens que foram como flechas na mão do Senhor. Foram jovens que foram arrancados de sua terra, ainda em tempos diferentes, eles foram arrancados de sua terra e levados para uma terra estranha, e levados para uma terra que eles não conheciam. José, um jovem amado pelo seu pai, mas desprezado dentro de casa pelos seus irmãos. Um jovem que o seu pai amava, que o seu pai presenteava, um jovem que o seu pai amava mais do que todos os irmãos, mas os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos tinham inveja dele. Daniel, ele estava em Israel, e o rei da Babilônia, ele invade a Babilônia, e ele leva Daniel como um dos cativos. Então Daniel e José foram pessoas que passaram por processos difíceis. A palavra do Senhor nos diz que certa vez planejam matar José, os seus próprios irmãos. Eles planejam matar José, eles jogam José numa cova, mas o plano deles não vai para a frente. Mais à frente na história de Daniel, tentam matar Daniel, jogam Daniel numa cova de leões, mas o plano deles não vai para frente. Porque quem está vivendo debaixo de um propósito, quem está vivendo debaixo de uma promessa e anda nos caminhos do Senhor, nada pode te parar, nada pode te matar, nada pode te estacionar. Enquanto você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ainda que você esteja na sua terra, ainda que você esteja em terra estranha, as fofocas não vão te parar, a mentira não vai te parar, a depressão não vai te matar. Sabe por quê? Porque Jesus ele disse assim: as ovelhas que o Pai me deu estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las de lá. Você está nas mãos de Jesus, o inimigo não pode te tocar, o inferno não pode te tocar, porque Jesus disse que as ovelhas que o Pai deu para ele estão nas mãos dele, e ninguém pode arrebatá-las de lá. Você não está nas mãos de qualquer um, você está nas mãos do valente Jesus, e Ele te guarda para onde você for, aonde você estiver, Ele te protege, e você não vai parar, você não vai morrer. Sabe qual é a única forma de te tirarem da mão do Senhor? Não te tira, porque Jesus disse: ninguém arrebata elas de lá. A única forma de você sair das mãos do Senhor é se você sair por si próprio. Não tome essa decisão.
Enquanto você estiver nas mãos do Senhor, o inimigo não pode te tocar. Mas quando você sai das mãos do Senhor, quando você decide viver para si e não viver para Cristo, você não tem mais a proteção do Senhor. E o Senhor, Ele te convida a estar debaixo da proteção dEle. Quando você está debaixo da proteção do homem, no Salmo 127 mesmo vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardam os sentinelas. Se você não estiver debaixo da proteção do Senhor, a proteção do homem, ela não vai adiantar nada. Mas o Senhor, Ele quer que você esteja nas mãos dEle e permaneça nas mãos dEle. Só o Senhor sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, o que você tem sofrido, o que te falaram. Mas Ele está dizendo: não pula fora não, você está nas minhas mãos. Enquanto você estiver aqui, eu estou no controle. Eu e o Pai somos um. As ovelhas que o Pai me deu estão nas minhas mãos. Ninguém pode tirá-las de lá. Tentaram matar José, tentaram matar Daniel, mas enquanto eles não cumpriram o propósito de Deus, eles não morreram. Por quê? Porque eles estavam debaixo de obediência. Eles estavam debaixo de santificação. Os dois vão para uma terra estranha, uma terra de deuses estranhos, de pessoas estranhas, de línguas estranhas, mas eles decidem: eu vou viver em santidade. A palavra do Senhor, ela nos diz que José, ele é vendido como escravo para um homem chamado Potifar. E na casa de Potifar, José, ele é tentado pela mulher de Potifar. Ele é tentado pela mulher do seu senhor. Mas ele decide, ele foge da aparência do mal. Quando Daniel chega na Babilônia, é colocado um banquete perante ele. E ele decide não se contaminar. Jovens que estão longe da sua terra, mas jovens que entendem que servir a Deus não é em um lugar, servir a Deus não é em uma terra, servir a Deus é uma vida. Talvez eles poderiam ter escolhido servir a Deus somente em Israel. Trazendo para os dias de hoje, talvez eles podem escolher servir a Deus somente na igreja. Talvez poderiam escolher servir a Deus somente na sua casa. Mas eles escolhem viver em santidade. Eles sabem que independente de onde eles estiverem, eles são servos do Senhor e os olhos do Senhor estão atentos sobre eles. Os olhos do Senhor estão sobre ti, jovem. Servir a Deus não é somente na igreja, servir a Deus não é somente em casa, servir a Deus também é em terra estranha. Servir a Deus na escola, servir a Deus no trabalho, porque Deus, Ele não é um lugar, Deus, Ele é uma vida, e Ele te convida a viver, aonde você estiver, Ele te convida a viver o propósito dEle e permanecer em santidade. A palavra do Senhor nos diz que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. E esses jovens, eles decidiram ser santos, eles decidiram viver em santidade para com o Senhor. Homens como nós, sujeitos aos mesmos desejos, mas resistiram. Se eles resistiram, hoje nós temos a graça de Jesus para também resistir às tentações que vêm sobre nós. Nós somos livres da escravidão do pecado. Nós não somos servos do pecado, e o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia. O Senhor nos convida a viver o propósito dele para as nossas vidas, mas isso só vai acontecer se nós estivermos em santidade para com Deus. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? José e Daniel viveram em santidade. Aonde José colocava a mão, prosperava. Sabe o que eu imagino? José na casa de Potifar, e tudo dando certo, e pensava: eu vou colocar esse garoto como chefe da minha casa. Mas José é acusado pela mulher de Potifar, então ele vai para a prisão. Mas na prisão José se torna chefe da prisão, porque aonde José colocava a mão, prosperava. Por quê? Por causa de José? Não, José era uma flecha comum, mas ele tinha um valente. A palavra do Senhor nos diz sobre Daniel: o rei constitui 120 príncipes e 3 governadores, entre eles Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel se destacava, porque nele havia um espírito excelente. Imagina eles governando o reino, mas em tudo Daniel se destacando, porque a Bíblia diz assim, que entre os 3 governadores e os 120 príncipes, quer dizer que em meio a 123 pessoas, Daniel se destacava.
E eu acho lindo a Bíblia dizer, porque nele havia um espírito excelente. Jovem que vive em santidade, jovem que vive em renúncia ao pecado, jovem que vive com Deus, em você habita um espírito excelente. Você tem um espírito excelente. Sabe por quê? Porque quando a gente vive em santidade, Deus nos abençoa. A palavra do Senhor diz que quando Daniel resolve não se contaminar com os prazeres do mundo, talvez aquilo era impossível aos olhos de Daniel, não se contaminar, porque era uma ordem. Mas a Bíblia diz que o Senhor concedeu graça a Daniel. Quando nós decidimos viver em santidade, o Senhor nos concede graça. Jovem que vive em santidade, aonde ele vai, ele se destaca. Aonde ele chega, as pessoas veem, tem algo diferente. É porque em você habita um espírito excelente. E a Bíblia nos diz que em terra estranha, eles receberam poder. Daniel recebe poder para interpretar sonhos e visões. José recebe poder para interpretar sonhos. Mas vamos olhar a história. Daniel, vida de oração, santidade, renúncia. José não deixou guardar mágoas em seu coração. Santidade, renúncia. O Senhor nos chama para viver uma vida de santidade. Se nós queremos receber poder, se nós queremos receber capacitação para anunciar as boas novas, capacitação para falar do amor do Senhor, para pregar, para fazer para o Senhor nos chama a ser como flechas, a viver como Daniel e José viveram, em santidade, em uma terra estranha, em um povo estranho, em uma língua estranha, viveram em santidade. Eu aprendo com eles que eles cumpriram o propósito de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz? Quando José interpreta o sonho de Faraó, Faraó pensa que homem que é mais sábio do que esse? E ele constitui José governador sobre a terra do Egito. E através de José, a terra inteira, não só a nação do Egito, é livrada de 7 anos de fome. Um homem que cumpriu o propósito de Deus. Através de Daniel, através do testemunho de Daniel, o rei constitui um decreto para que toda a terra temesse e tremesse perante o seu Deus. Homens que impactaram não só suas nações, homens que impactaram a terra, cumpriram o propósito de Deus para a sua vida. Eu convido você a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu convido você a atender o chamado do Senhor, porque você é uma flecha comum, mas o valente ele te dá forças para levantar. A Bíblia vai dizer assim: os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O segredo é esperar no Senhor, porque ainda como flechas comuns, Deus nos capacita. O Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, desce ao Egito, você vai libertar o povo de Israel. Moisés olha e fala assim: Senhor, quem sou eu para descer ao Egito e libertar o povo? Talvez você esteja pensando: quem sou eu? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Mas o Senhor diz para Moisés: certamente eu serei contigo. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele é conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, Ele diz. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. O segredo não somos nós, é o valente que está conosco. Eu te convido a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu te convido a dizer: Senhor, eu sou uma flecha nas tuas mãos. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Fique sobre os seus pés. Já parecia que está acabando. Eu quero falar com a igreja. O que fazer quando uma flecha se quebra? O que fazer quando o valente quer lançar a flecha, mas a flecha se quebrou? A flecha está quebrada. A flecha não tem capacidade. O que fazer quando a flecha não dá mais para ser lançada? Eu vou trazer outras palavras para você. O que fazer quando o jovem para? O que fazer quando o jovem desanima? O que fazer quando o jovem desiste? O que fazer quando o jovem não tem mais forças? Humanamente falando, pela vista do homem, é muito complicado. É muito perigoso você consertar uma flecha e esperar que ela acerte o alvo sem nenhum dano. É muito perigoso, olhando pela vista humana.
A palavra nos diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O Senhor, nessa noite, Ele quer consertar flechas. O Senhor, Ele quer colocar flechas de volta para viver o propósito dele para a sua vida. Flechas que estão quebradas, flechas que talvez estão tortas, mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te colocar no lugar. Como Ele vai fazer isso, Samuel? Você não disse que é muito perigoso consertar uma flecha? Ele vai me remendar? Ele vai me amarrar? Ele vai me colar? Nós não trabalhamos, igreja, somente com o natural. Eu creio no Jesus que pegou a orelha de Malco e a colocou no lugar. Ele pega nesta noite os teus pedaços. Se você quiser, Ele te coloca no lugar. Não vai ter remédio, Ele te coloca no lugar. Ele te restaura nesta noite. Ele faz você voltar como você era antes. Ele renova as suas forças. Ele te levanta. Ele traz alegria no seu coração. Ele toca em ti nesta noite e Ele te coloca para viver novamente o propósito. Pessoas que nesta noite estão desanimadas, estão caídas, pessoas que não conseguem mais orar. O Senhor nesta noite, Ele quer renovar, Ele quer curar, Ele quer colocar de volta flechas no lugar. Mas Ele precisa que você atenda ao chamado. Ele vai te colocar no lugar, Ele vai te consertar, Ele vai fazer você voltar melhor ainda do que antes. Mas Ele está dizendo: atenda ao chamado. Eis que eu estou à porta e bato. Quando Jesus, Ele diz isso à igreja a igreja que eu esqueci, mas quando Jesus diz, Ele fala, não sei, Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Engraçado que essa mensagem ela não é direcionada. Nossa, o olhar voou, gente. Engraçado que essa mensagem ela não é direcionada para os que estão de fora, mas é direcionada para os que estão dentro. O Senhor, Ele bate em corações nessa noite. Feche seus olhos. O Senhor, Ele bate em corações nessa noite. Ele está pedindo: me deixe entrar. Foi cantado aqui hoje: entre e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Convide o Espírito Santo a mudar as coisas de lugar nesta noite. Porque Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer levantar, Ele quer lançar ao alvo, Ele quer lançar ao propósito de Deus para a sua vida. Ele te chama de volta. Muitas pessoas, elas estão existindo. Claro, todas estão existindo. Mas o Senhor não nos chama para existir. O Senhor nos chama para viver. Quando nós estamos longe da presença de Jesus, nós passamos a existir, porque nós vivemos sem um propósito, nós vivemos sem um plano. Mas o Senhor nesta noite, Ele nos chama para viver. Ele é a videira. Se nós não estivermos ligados nele, nós não vivemos. Se nós não estivermos ligados nele, nós nada podemos fazer. Para de existir, comece a viver. Quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, Ele fala para ela: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus ele está na festa. E eu acho lindo que no último dia da festa, Jesus levanta. E Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor nos convida a beber dessa água. O Senhor nos convida a beber dessa fonte. Quando o Senhor fala para aquela mulher: se você beber dessa água de noite, você vai voltar a ter sede. Sabe o que é aquela água? É os prazeres deste mundo. É os prazeres que a gente tem que estar constantemente alimentando. Mas quando nós damos lugar a Jesus, Ele preenche a nossa vida. Ele preenche o nosso ser por inteiro. Ele preenche o nosso ser por inteiro. Ele te convida nesta noite a abrir o seu coração. Ele te convida nesta noite a viver em santidade, a clamar por Ele, a chamar por Ele. Cumpra o seu propósito como flecha. Não há mais tempo a perder. Ele quer te sacar da aljava. Ele quer te lançar no alvo. Mas para isso tem um processo, tem a espera, mas tem o propósito. Viva o propósito de Deus nessa noite. Eu quero convidar nessa noite aqui na frente todos os jovens. Enquanto você vem, abra o seu coração para o Senhor. Todos os jovens, nós vamos estar aqui à frente, nós vamos orar, a irmã Neuza vai estar orando para nós. E eu te peço, venha com o coração aberto. Abra o seu coração para Jesus falar, para Jesus entrar, para Jesus agir. Ele te chama nesta noite. Todos os jovens aqui na frente.